Estamos no estudo de 2 Coríntios. Tema de hoje: as glórias e sofrimentos da vida cristã. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz bem assim a palavra do Senhor: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Podeis assentar, meus amados irmãos. As glórias e sofrimentos da vida cristã. Pastor, quando falamos das glórias e sofrimentos da vida cristã, através do apóstolo Paulo ainda aqui no capítulo 12, ele continua levantando a bandeira em sua defesa, e os falsos apóstolos ainda diziam que ele não tinha experiência tão arrebatadoras quanto eles, nem credenciais suficientes para o apostolado. Paulo continua se defendendo. Paulo no capítulo 12 diziam que Paulo tinha interesses inconfessos em seu trabalho pastoral e não tinha estatura espiritual para confrontar os crentes face a face, como fazia em suas cartas. Os falsos apóstolos, eles confrontavam Paulo, dizendo que Paulo não tinha experiência nenhuma. E o texto em tese aqui relata uma resposta do apóstolo Paulo a essas levianas acusações. E nesse capítulo 12, eu vejo 4 verdades aqui. São aqui destacadas, primeiro, as visões de Paulo, o sofrimento de Paulo, as credenciais de Paulo, e no finalzinho do capítulo 12 nós vemos Paulo falando sobre a sua terceira visita, ou a sua terceira viagem missionária. Mas segundo o escritor, diz que a ostentação de Paulo aqui sai das tripulações apostólicas que nós vimos no capítulo 11, e agora entra nas visões e revelações. Paulo, por intermédio dessas revelações, Paulo agora ele aprendeu a simultaneamente da fraqueza para o poder. E eu vejo agora Paulo
Paulo entrando no capítulo 12, ele se defendendo, falando de suas visões, as visões de Paulo. Quando eu vejo o capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6, eu vejo que os crentes de Coríntios, eles tinham constrangido Paulo a usar um método que ele mesmo desaprovava. Que método era esse que Paulo desaprovava de acordo a ele? O de se autogloriar, o de se mostrar, o método de se gloriar-se, de contar as vantagens. O que diz capítulo 12, versículo 11? Diz o que ali? Capítulo 12, versículo 11 de 2 Coríntios. Lê bem alto para nós. Olha só, Paulo, ele se defende, mais uma vez que estava em jogo o evangelho, não propriamente a reputação do apostolado. Paulo não se preocupava com a sua reputação, Paulo se preocupava com a reputação do evangelho e da igreja. Paulo destaca suas próprias experiências e põe na mesa suas credenciais, que desbancando assim as pretensões soberbas dos seus opositores. E a primeira coisa que eu vejo Paulo aqui, primeiro ponto, acerca das visões de Paulo, capítulo 12, versículo 1 em diante, eu vejo versículo 1, Paulo, ele fala da procedência de suas visões. O que diz o versículo 1 ali? Bem alto para que todos ouçam. Versículo 1 do capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, mas aqui está sendo uma necessidade, entendeu? Vocês estão me forçando a fazer isso, tá? Mas não me convém, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo aqui agora ele fala, ele teve várias visões ao longo do seu ministério. E a primeira delas foi no caminho de Damasco, aonde ele viu Cristo glorificado. Ele não viu Cristo crucificado, ele viu Cristo glorificado. Pastor, ali sua vida foi transformada. Em Atos capítulo 9, versículo 3, diz bem assim, ó: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercara um resplendor de luz do céu. Pastor, capítulo 9, versículo 3 de Atos fala isso. Mas no capítulo 22, versículo 6 de Atos também fala, mas dá um detalhe a mais. O que diz no capítulo 22, versículo 6 de Atos? Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Pastor, essa luz de quase meio-dia que rodeou o apóstolo Paulo não era o sol do meio-dia, não. Essa luz que rodeou o apóstolo Paulo não era o sol escaldante de meio-dia, era uma luz mais potente do que esse sol. Aliás, esse sol não o deixou cego, porém aquela luz escaldante, aquela luz esplendor que vinha do céu, o deixou cego, o derrubou do seu animal. Paulo teve um encontro com Deus ali, primeira visão que Paulo teve, e Paulo começa a relatar as suas visões, as suas procedências, da onde vinha a sua visão, para quem, pastor? Os falsos apóstolos, que dizia que Paulo não tinha nenhuma experiência, que dizia que Paulo era um apóstolo sem credencial, sem experiência com Deus. Agora Paulo ele foi obrigado a começar a relatar as suas experiências. Quando eu vejo, Paulo teve ainda outras visões, como em Jerusalém, no Atos
18, o que diz lá? E aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém, enquanto orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Sabe quando você tem experiência com Deus? Quando você está orando. Entendeu? Uma experiência que Paulo está falando aqui para aqueles falsos apóstolos que talvez nem oravam, mas se gabava. Paulo orava e não se gabava, mas ali ele foi obrigado a falar das experiências que Deus tinha com ele. Quando eu vejo Paulo, ele fala aqui no capítulo 22, Atos, de 17 até o 18, e vi aquele que me dizia: dá depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Paulo recém-convertido, orando, e Deus se apresenta para Paulo dizendo assim: olha, sai depressa dessa cidade, porque eles não vão acreditar na tua conversão. Não vão acreditar na tua conversão. E Paulo chega na igreja, vem Pedro, tentando receber Paulo, tentando apresentar Paulo, mas os irmãos não aceitavam Paulo, não acreditavam na conversão de Paulo. Quem sabe até Pedro, os apóstolos ali, líderes da igreja, ficaram até tristes, Nossa, irmão, que ingratidão, que falta de sensibilidade, não aceitar, irmão. Mas Paulo talvez até falou: calma, irmão, Deus já me revelou isso, Deus já me mostrou isso. Não se entristeça, eu estou bem, estou indo, mas estou tranquilo. Deus já me mostrou experiência só de quem tem comunhão com Deus. Pastor, quando eu vejo Paulo falando que em Troade também ele teve uma experiência. Paulo em Troade teve uma visão. Capítulo 16, versículo 8 a 10, nós vimos aqui de Atos, que fala bem assim, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurávamos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamou para lhes anunciar o Evangelho. Paulo saiu de Jerusalém porque teve uma visão de Deus para sair. E não foi barriga cheia de feijão. Paulo saiu porque teve uma experiência com Deus. Deus se apresentou para ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi Deus que falou para Paulo. Foi Deus que mandou Paulo sair. Pastor, os falsos profetas lá da cidade de Corinto estavam dizendo que Paulo não tinha nenhuma experiência com Deus. Paulo não tinha nenhuma credencial. Paulo não tinha nada para apresentar. Ele era bonito no escrever, mas quando estava pessoalmente, ele era péssimo. Paulo não era para se apresentar. Aliás, Paulo não apresentava a si mesmo. Paulo apresentava a Cristo. E a Bíblia diz que Paulo dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Porém, aqueles falsos apóstolos ficavam bravos com a humildade de Paulo. Eles ficavam bravos. Eles botavam Paulo ali, humilhavam Paulo, a ponto de Paulo ter que começar a mostrar realmente as experiências dele com Deus. As experiências que você tem com Deus não é para ficar falando, é você e Deus. Mas se um dia alguém lhe testar, se um dia alguém lhe botar à prova, revela tudo que Deus te mostrou, conta tudo que Deus te apresentou, entendeu? Não é para ficar se gabando, mas na hora certa você precisa falar quem você é, quem te chamou, quem te capacitou, quem te mantém de pé, quem te sustenta, quem te impulsiona, quem te dá autoridade, quem manda você falar, quem diz que não é para você se calar, quem fala por você, quem age por você, quem vence por você. Fala! Pastor, nós vemos Paulo aqui dizendo que em Coríntios, também em Atos capítulo 18, versículo 9 a 11, eu vejo que lá ele teve uma visão também, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Paulo tinha uma palavra que não deixava ele ficar com medo, entendeu? Paulo tinha uma palavra na
na vida dele, que mesmo os falsos apóstolos levantando calúnia, apedrejando, expulsando ele da cidade, ele voltava e dizia: eu vou continuar falando. Mas por quê? Da onde vem essa autoridade? Da onde vem essa coragem? Paulo, um dia Deus se apresentou para ele. Está aqui, Atos 18, 9 a 11, diz bem assim: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muita gente nesta cidade. Agora imagina Deus se apresentar para você, dizendo: eu sou contigo, fala e não te cales. Tem muitas pessoas nessa cidade que dependem da tua palavra, mas tem muitos inimigos que vão se levantar contra você, para tentar fazer você ficar quieto, para tentar te intimidar, para tentar botar você no isolamento. Não, a palavra de Deus é que permanece, e ela fala para nós bem assim: ó, fala e não te cales, não tema, eu sou contigo. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra do Senhor. Quando eu vejo Paulo falando sobre as visões, novamente em Jerusalém ele teve outra visão, em Atos 23, 11, que diz bem assim, ó: e na noite seguia apresentando-se-lhe o Senhor, e disse: Paulo, te anima, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique-se também em Roma. Paulo, te anima. Deus se apresenta para Paulo. Mais uma visão. Deus se apresenta para Paulo e diz assim: Paulo, se anima. Se tu acha que aqui é perseguição, eu ainda vou te usar ainda no exterior, Paulo. Eu vou te levar para fora do Brasil, eu vou te levar para fora dessa nação, para fora de Jerusalém. Tu vai chegar à casa de César, Paulo, aonde muitos sonhariam a estar, mas você eu vou te levar. Só que você vai ter que dar a tua vida. Anima-te. Anima-te, Paulo. Capítulo 23, versículo 11 de Atos. Também das muitas visões e revelações que Paulo havia recebido, ele agora seleciona uma que lhe ocorrera 14 anos atrás. Paulo vai falar especificamente de uma visão só, tá? Antes de Paulo enfrentar os sofrimentos mais angustiantes por amor a Cristo, o Senhor mesmo o arrebatou ao paraíso. Interessante, né? Quando Deus nos usa contra Acabe, depois nós temos que ir por Ribeira de Querite. Quando Deus nos usa poderosamente uma palavra que, meu Deus, veio do céu, eu nem sei como que foi. No outro dia nós estamos calejados, estourados, moídos. Primeiro Deus nos leva ao céu, para depois nós conseguir resistir às coisas da carne. Agora eu acho interessante, irmã Zélia, que assim também aconteceu com o apóstolo João na ilha de Patmos. Quem era o apóstolo João? O homem que tinha visto Jesus crucificado, o homem que tinha andado com Jesus, o homem que estava diante de Jesus na cruz do Calvário. Mas ele não se intimidou e continuou pregando o evangelho, a ponto de ele ser exilado da ilha de Patmos. Mas lá ele ainda escreve. Ele escreve por quê? Porque lá na ilha de Patmos, sozinho, desprezado, botado para morrer, ainda ele não deixou de ter comunhão com Deus. Deus se apresentava para ele, Deus revelava as coisas para ele. Meus amados irmãos, não se preocupa com o que você está passando, não se preocupa com o sofrimento, não se preocupa com a perseguição, não se preocupa com as provações. O que tu tem que se preocupar é se Deus ainda está conseguindo se apresentar para ti, é se você ainda tem a comunhão com Ele, e Ele consegue passar algo para ti ainda. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo vê aqui, antes de ele ver o desastre dos 7 selos, eu vejo o apóstolo João lá, ele sozinho, mas Deus se apresentando, mostrando, desatando os 7 selos para ele, desencadeando a brutal perseguição contra a igreja. Pastor, ele foi chamado ao céu para ver que Deus estava no trono. João teve uma visão e ele viu assentado no trono o homem semelhante ao Deus dos exércitos.
Não era mais um Cristo crucificado, mas era um Cristo glorificado. A sua boca saiu uma espada, pastor, seus pés como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo, sua roupa como linho fino, branquíssimo. João ficou maravilhado, e o próprio Deus falou assim: ei, João, escreve aí as coisas que tu viu, as coisas que tu está vendo, e as coisas que eu vou te revelar lá na frente. Deus se apresentou para João. Não estava numa hora tão boa, não. Estava exilado. Pastor, quando eu vejo aqui a procedência das visões, agora Paulo começa a se justificar, Paulo começa a revelar, Paulo começa a mostrar para aqueles falsos apóstolos quem Paulo era. Agora eu vejo a procedência das visões. Paulo já provou: as minhas visões via do céu, não via da terra, não via de dor de barriga, não via de marcação com ninguém. As minhas visões via do céu. E eu vejo agora Paulo, ele falar algo interessante aqui, ele relatar a visão dele. Capítulo 12, versículo 2 a 4 diz bem assim, ó. Paulo relata a sua própria experiência nos seguintes termos. O que diz? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Também Paulo não precisava saber. Pastor, eu tive uma visão do céu. Pastor, agora eu não sei se isso aí eu estava fora do corpo. Irmão, Paulo também não sabia. E Paulo escreve aqui: se no corpo ou fora do corpo, não sei, só sei dizer que eu tive uma experiência com Deus. Tem gente que se preocupa com detalhe, né? Ai, mas será que eu estava fora do corpo? Será que eu estava dentro do corpo? Ai, será que eu estava lá? Mas eu queria saber como é que é fora do corpo. Isso aí é bruxaria, é feitiçaria. Paulo não dá esse detalhe. Paulo não sabe. Pastor, mas se fosse fora do corpo, Paulo apoia. E se fosse dentro do corpo, Paulo apoia também. Paulo está dizendo: se foi fora do corpo ou dentro do corpo, não sei, Deus o sabe, tá? E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Eu acho interessante que aqui nesse versículo, Paulo relatando as visões, capítulo 12, versículo 2 a 4, Paulo faz questão de relatar esse fato extraordinário na terceira pessoa. Pastor, quem era esse homem que Paulo estava falando? Era ele mesmo. Entendeu? Para não chamar demasiadamente atenção para si mesmo. Olha, irmãos, eu fui. Entendeu? Tem gente que tem experiência com Deus e acaba, né? Vou fazer aqui tem uma pessoa famosa aí que gravou e meu Deus, ficou conhecido como o homem do arrebatamento. Pois é, só ficou por isso. Só ficou por isso, né? Acabou-se os arrebatamentos na vida dele. Acabou-se essa experiência, né? Foi o trunfo dele só isso aí. Paulo não nos dá esse exemplo. Paulo, ele conta a história dele usando a terceira pessoa. Olha, eu conheço um homem. Entendeu? Eu conheço um homem em Cristo. Esse homem era ele mesmo, só que ele não estava dizendo: eu conheço um. Foi arrebatado ao terceiro céu. E ele dá em detalhes: não fazia dessa visão a plataforma do seu ministério, irmãos. Sabe quem vai estar pregando aqui amanhã? Quem? Aquele que foi arrebatado ao céu. Vem todo mundo aqui curioso para saber como é que é. Sabe como é que é ser arrebatado, irmão? Cai de joelho que tu já vai saber, né? Cai de joelho que tu já vai saber. Tu vai ser arrebatado até o céu. É só assim, pastor, não adianta. Pastor, mas a pessoa foi ao céu e voltou do céu contando assim, contando assim, contando assim. Não, irmão, quem vai ao céu não conta nada de lá, porque não é permitido. Está aqui. Está aqui. Pastor, estou dizendo quem entra no céu, quem está dentro do céu. Olha aqui, ó. Não fazia dessa experiência a marca do seu testemunho. Ele cita esse arrebatamento
de forma quase que forçada, e ainda assim diz que essa forma de gloriar-se não é conveniente. Capítulo 12, versículo 1, ele fala. O que ele fala lá no 12:1? Alguém pode ler para mim? Pronto, ele já começa o capítulo 12 dizendo: em verdade não convém gloriar-se. Mas vocês estão forçando eu a me defender. Isso aqui eu estou me defendendo, não estou me gloriando. O escritor diz que fazia parte do estilo rabínico por uma palavra impessoal, homem no lugar da primeira pessoa ou segunda pessoa, quando o autor falava acerca de si mesmo. Olha, eu não ia, os rabinos naquela época não dizia eu fazia, eu fiz, não, eles diziam um homem fazia, certa pessoa fazia, entendeu? Certa pessoa descia. Olha só, o próprio Paulo dizia: conheço um homem, tá? Paulo nem mesmo sabe se teve essa visão fora do corpo ou dentro do corpo. O que se sabe é que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ali ouviu coisas tão gloriosas que não é lícito ao homem referir ou falar. Entendeu? Ele foi, ele viu, mas ele não podia falar. Aliás, não tem coisa aqui na terra que consiga se comparar com as coisas do céu. Então, mesmo que falasse, não ia ter como comparar. Entendeu? Você só ia dizer assim: é tão lindo, é lindo, não tem comparação, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, né? Ainda vejo que o escritor diz, quando Paulo afirma que não sabe se seu arrebatamento temporário ocorreu no corpo ou fora do corpo, mas deixa aberto aqui a possibilidade de ambas as formas, ficando claro assim que ele não aceitaria a postura gnóstica de que o mundo material é inerente mal. Agora eu vejo, ao mesmo tempo que ele exclui a possibilidade de uma experiência espiritual fora do corpo. Então ele dá duas opções: eu posso tanto ter tido uma experiência fora do corpo, ou uma experiência dentro do corpo. Nós já tivemos testemunhos aqui na igreja de pessoas que saíram fora do corpo, viram o corpo e: pastor, mas eu vejo, quando foi que Paulo teve esse arrebatamento? Há 14 anos, a Bíblia diz, há 14 anos. Quando foi esse 14 anos? Sabe quando? Segundo os teólogos, estudantes, eles têm um ponto de vista dizendo que esse arrebatamento aconteceu em Atos 14, 19 a 20. Lê bem alto para nós. Esse encontro, essa visitinha ao céu, ocorreu ali naquele Atos 14, 19 a 20. Não podemos dizer que foi, mas segundo alguns estudiosos, eles podem atestar que seja esse acontecimento que fez Paulo ter essa viagem até o céu. O que diz lá? Sobrevieram, porém, um judeu de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão a pretejarem a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Bernabé para Derbe. Olha só que interessante. Sobrevieram, pois, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo. Pastor, mas... e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Está morto, infeliz. Está morto, pode largar e está morto, esquece. Está morto não. Você já entendeu, né? Está morto não. Quando as pessoas pensam que você está morto, você está lá no colo do Pai. Está morto não. Se lembra de Estevão? Estevão estava ajoelhado ali, levando pedrada, mas ele não está morto não. Estava vendo os céus abertos. Estava vendo os céus abertos. O inimigo pensa que você está morto. Não, filho. O inimigo não vence o servo de Deus.
uma serva de Deus. O corpo pode estar caído, arrastado no chão, mas a alma está no colo do Pai. A alma está andando dentro das mansões celestiais. A alma está passeando no paraíso. A alma está vendo o que Deus tem revelado para nós. Sim, o corpo pode estar no chão, mas a alma está de pé, vitoriosa dentro das mansões celestiais. Eu vejo os céus abertos. João viu os céus abertos lá na ilha de Pátimo, e agora eu vejo Paulo deitado no chão, quase morto, e eu creio que ele estava lá no terceiro céu, e Deus revelando, enquanto o povo ali estava ali olhando, está morto, Deus estava lá revelando para Paulo as coisas lá do céu. E eu acho interessante que no outro versículo ali diz: mas rodeando os discípulos. Quando os discípulos rodeiam uma pessoa? Você já viu um círculo de oração? Vamos fazer o círculo? Quem é que fica no meio? Quem é que fica no meio? Quem precisa da oração. E rodeando os discípulos, Paulo está morto, meu Deus, o Paulo está morto, nosso companheiro. O Paulo, vamos fazer uma oração aqui, o Paulo lá em cima, vamos fazer uma oração aqui, vamos fazer, oh Deus, oh Pai, levanta Paulo aqui, opera um milagre aqui. Deus, tu sabe que tu precisa dele aqui. Deus, nós precisamos dele aqui. Deus maravilhoso, o inimigo é forte, mas tu é todo poderoso. Levanta o Paulo aqui para fazer esse culto. Eles veem que tu é poderoso, e a Bíblia diz: levantando-se, entrou na cidade de novo. Pastor, mas não foi arrastar lá de dentro? Não. Lá vai Paulo de volta. Lá vai Paulo de volta. É esse o tipo de obreiro que a igreja precisa. Cai, Deus levanta, volta a trabalhar, volta a fazer a obra, volta a fazer o que Deus mandou. Pastor, eu vejo aqui Paulo aqui nos ensinar umas coisas tão terríveis, tão interessantes. Olha só, a grandeza das visões. Quando eu vejo o capítulo 12, versículo 2 a 4, eu vejo Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Essa expressão deve significar o céu mais elevado, onde está a presença de Deus. O terceiro céu corresponde ao paraíso, o céu dos céus, onde Deus habita em glória. O terceiro céu é definido por Paulo como paraíso, lugar de bem-aventurança eterna dentro das próprias cortes celestiais. O que diz Lucas capítulo 23, versículo 43? Lucas 23 e 43. O que nós vimos lá? O céu não é uma imaginação fantasiosa, mas uma realidade inegociável. Irmãos, o céu existe. Lucas capítulo 23 e 43. Bem alto. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará subindo no paraíso. Lucas 23 e 43. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará subindo no paraíso. Paraíso, terceiro céu, mansões celestiais. Pastor, mas ali não é o lugar de espera? Sim, mas já é o céu. Só não entrou ainda, mas já está ali, na salinha de espera. Paraíso. Apocalipse 2 e 7 diz assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, irmã Marivone, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Existe esse lugar. Quando eu vejo capítulo 12, versículo 4 de Apocalipse, também diz assim, ó: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e a lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que dando a luz lhe tragasse o filho. Pastor, está falando de quem? Está falando de Lúcifer, que a sua cauda arrebatou a terça parte dos anjos do céu. Existe esse lugar, porque hoje ele habita aqui na terra, mas ele habitava lá no céu. Então existe esse lugar. Pastor, quando eu vejo Paulo dizendo que o céu não é uma imaginação fantasiosa, mas uma realidade negociável, o escritor diz que o terceiro céu não são as nuvens. As nuvens são o que, pastor? O primeiro céu.
ou o céu onde estão as estrelas. As estrelas são o segundo céu, onde é que ficam os astros. Pastor, mas o lugar onde está Deus, a dimensão espiritual. Aí você vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus criou os céus e a terra. Deus criou primeiro a habitação de Deus, segundo, astro, e o terceiro, a atmosfera. Quando eu vejo isso aqui, o escritor diz que o paraíso provém de um termo persa. A palavra paraíso, que diz ali, ele vem de um termo persa, que significa jardim amuralhado. Quando Paulo fala aqui no capítulo 12, versículo 2 a 4, que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu o paraíso, pastor, eu vejo que essa palavra paraíso, ela provém do termo persa, que significa jardim amuralhado. Quando o rei persa, ele desejava conferir honra especial, alguém o fazia acompanhando esse alguém pelos jardins do seu palácio. E agora eu vejo Paulo, Deus queria fazer honra ao Paulo. Deus pega Paulo e o leva para o seu jardim amuralhado e caminha com ele pelo jardim e mostra as coisas do jardim celestial. A Bíblia diz que o céu ele tem muros, 12 portas. E eu vejo Paulo lá dentro, caminhando com o Senhor. Quando Paulo fala de paraíso, eu vejo Paulo não para o lado de fora, eu vejo Paulo para o lado de dentro, acompanhado com o mais glorioso Pai, caminhando pelas mansões celestiais, dizendo assim: olha Paulo, está vendo Paulo? Vale a pena ser fiel até a morte. Está vendo Paulo? Continua. Está vendo Paulo? Não olha para os açoites. Está vendo Paulo? Não olha para as prisões. Está vendo Paulo? Não olha para as provações. Está vendo Paulo? Se tu vencer, eu dar-te-ei a coroa da vida. Pastor, quando eu vejo Paulo aqui falando, eu também vejo o perigo das visões. Porque hoje nós vemos muitas pessoas tendo visões, outras tendo visagens. E é tão interessante que o apóstolo Paulo conclui o relato dizendo o quê? Dá uma lida para nós no capítulo 12, versículos 5 e 6. Bem alto. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesto, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Pastor, o que Paulo estava dizendo? Eu vou me gloriar das coisas do céu, das minhas coisas não. Paulo aqui, ele estava falando que os apóstolos, os falsos apóstolos, estavam cheios de orgulho por causa das suas experiências. Mas Paulo, de forma radicalmente diferente, não aplaude a si mesmo. Ele gloria-se das visões, mas não de si mesmo. Ele dá o testemunho do céu, mas ele não conta a pessoa. Ele dá toda a atenção para Deus. Interessante que hoje, quando acontece alguma coisa, as pessoas dão mais atenção para o mensageiro do que para o dono da mensagem. Você já notou isso? Entendeu? O dono da mensagem, o autor da palavra, o que manda você falar e não se calar, esse quase não aparece. Se acontece algum milagre, alguma coisa, é o que está pregando, é o que está ali entregando, é esse que está sendo ali exaltado. Irmão, está errado isso. Nós temos que cuidar com o perigo das visões. Outra coisa que nós vemos aqui, Deus, aqui ó, Ele gloria-se nas suas fraquezas e não nas suas experiências arrebatadoras. Nós vimos que Paulo, ele demorou 14 anos para começar a falar das experiências que ele teve com Deus. E se eles não tivessem botado ele à prova, ele não teria falado. Tem coisas que você não precisa falar. Deixa que Deus testemunha por você. Deixa que Deus te justifica. Deixa que Deus te defenda.
Não adianta você falar, não acredito nem vendo Deus te usar, vou acreditar você falando. Não adianta, deixa. Pastor, quando eu vejo aqui Paulo não está recrutando fãs para si mesmo, ele não busca glória para o seu próprio nome. O escritor diz que Paulo tinha tão pouca intenção de explorar esse acontecimento que durante 14 anos ele guardou como um segredo, até que ele foi arrancado à força. Dele. E ele foi obrigado a falar. Mas quando ele começou a falar, ele já disse: olha, irmãos, eu não gosto de estar falando isso. Eu não gosto de estar falando, porque é capaz de alguém pensar que eu estou me gloriando. E nós temos que cuidar com isso, porque pensa mesmo. Tem gente que pensa. Tem gente que não sabe discernir o agir de Deus, quando Deus trabalha. Pastor, eu vejo aqui, eis aqui o mais raro exemplo, uma jactância sem jactância. Aí eu vejo Paulo, agora do céu, eu vejo Paulo, agora do céu, eu vejo ele vir para a terra. Pastor, o sofrimento de Paulo, capítulo 12, versículos 7 a 10. Agora eu vejo Paulo lá do céu, agora ele vem para a terra, agora ele começa a falar das coisas da terra. Primeiro ele foi preparado, para depois ele foi ser judiado. Olha só que interessante. Depois da glória vem a dor. Depois do êxtase vem o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões celestiais para o espinho na carne. Interessante, né? Nossa, Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, sofrimento e a glória. O escritor diz que contraste gritante entre as duas experiências do apóstolo Paulo aqui. Passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, provou a bênção de Deus no céu e agora vai sentir os golpes de Satanás na terra, pastor. Passou da êxtase e da agonia. Examinaremos agora alguns pontos interessantes. Capítulo 12, versículo 7, lê para nós. Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha só, Paulo não só conta as coisas do céu, mas Paulo conta o sofrimento na terra também. Isso também é experiência, irmão. Isso também é experiência. Os falsos apóstolos precisam ouvir isso, porque eles não aguentam o espinho na carne. Eles não aguentam, eles querem status, eles querem aparência. Quando o espinho pega na carne, eles acabam pulando fora. Agora Paulo conta as experiências das suas visões celestiais, mas Paulo também conta as suas provações aqui na terra. E Paulo agora começa do céu, agora ele começa a falar das coisas da terra. Ele fala bem assim: olha, e para que não me ensurdecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado, ou foi-me posto um espinho na carne. Oh, pastor, não há vida em dolor. Eu sempre digo isso. Não há cristianismo sem sofrimento. Não há céu sem cruz. Pastor, é impossível passar pela vida sem sofrer. Mas eu tenho uma vida, graças a Deus, está tudo bem. Você não está tendo o verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo tem lágrimas, tem sofrimento, tem fardo, tem cruz, tem jornada, tem caminho, tem direção, tem regra, tem lei, tem provação, mas tem vitória. Agora eu vejo, pastor, o sofrimento ele é inevitável. E o sofrimento de Paulo é tanto físico quanto espiritual. E elencamos aqui dois aspectos importantes do sofrimento de Paulo. Primeiro, a Bíblia lhe diz, capítulo 12, versículo 7, o espinho na carne. O que seria esse espinho na carne na vida de Paulo? Há muitas ideias e nenhuma resposta conclusiva, mas com o Calvino, entendeu? Acredita que o espinho na carne era as tentações espirituais.
Paulo, ele se tornou um cristão, e agora ele vê que muitas coisas ele poderia agir com o poder da sua influência, do seu status. Agora ele não pode agir mais com isso, ele tem que agir com humildade. Ele é um cristão, ele é um servo, ele passou de fariseu, doutor, para servo humilde. Então Calvino, quem sabe, diz que ele passa por essa provação. Mas nós vemos Lutero achando que era perseguições dos judeus. Como Paulo era um doutor da lei, Paulo ele perseguia a igreja, os cristãos. Agora os judeus vê Paulo andando com os cristãos. Então Martinho Lutero diz que o espinho na carne seria os próprios judeus, que agora estariam afrontando ele. Eu vejo também outra coisa sobre o espinho na carne. A palavra espinho no grego só aparece aqui em todo o Novo Testamento. A palavra espinho só aparece aqui neste versículo, e trata-se de qualquer objeto pontiaguda. Era a palavra usada para estaca, lasca de madeira ou ponta de anzol, algo pontudo, algo que entra e é difícil de sair. O que era esse espinho na carne de Paulo? Muitas respostas nós podemos encontrar. Primeira resposta, talvez a perseguição espiritual. Quando eu vejo Calvino, acreditava que o espinho na carne de Paulo consistia nessas tentações que o afligiam. Tratava-se das limitações de uma natureza corrompida pelo pecado e tormentos de tentação ou da opressão demoníaca. Também nós vemos Calvino, Lutero, dizendo que era uma perseguição e oposição. Lutero pensava que o espinho na carne de Paulo eram as muitas e variadas perseguições sofridas tanto nas mãos dos judeus quanto nas mãos dos gentios. Outra coisa também nós vimos as enfermidades. A lista abrangente deste é epilepsia, gagueira, enxaqueca, ataques de febre, malária, até deficiência visual. Pastor, mas dá de entender por isso? Dá de entender sim. A maioria dos estudiosos concorda que Paulo suportava dor física, e eu tenho base na Bíblia. Pessoalmente, sou inclinado a pensar que esse espinho na carne era uma deficiência visual de Paulo. Quer ver? Abre a Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 9. Outro já abre Gálatas 4 e 15. Outro Gálatas 6 e 11. Nós vamos ver que Paulo tinha um espinho na carne. Quando fala carne, é corpo, algo no corpo, tá? O que diz em Atos 9, 9? Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Olha só, Atos 9, 9 diz bem assim, ó: e esteve 3 dias sem ver. Quer dizer o que? Cego. E outra coisa, e não comeu e nem bebeu, tá? Houve alguma coisa ali que Deus permitiu. Primeiro, vai ficar cego e vai voltar a ver. Talvez Deus permitiu, vai voltar a ver com um pouquinho de deficiência. Para quê, pastor? Não sei. Vamos para a Bíblia? O que diz Gálatas 4 e 15? Bem rapidinho na Bíblia para nós ganhar tempo. Gálatas 4 e 15. Olha só, Gálatas 4 e 15 diz bem assim, ó: qual é logo a vossa bem-aventurança? Uma pergunta. Olha o que Paulo está falando aos Gálatas. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os teus olhos e me daria? É isso que o versículo está dizendo. Arrancarias, se possível fosse, arrancarias os teus olhos e me daria. Por que Paulo está falando isso? Será que Paulo tinha algum problema nas vistas? Entendeu?
Se nós sabermos ali interpretar certinho, ponto e vírgula, nós vamos entender que Paulo está dizendo bem assim, ó. Qual é? Logo a vossa bem-aventurança. Qual é? O que é o homem bem-aventurado? Homem feliz, e aí? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, Paulo dizia, eu testemunho que vocês são pessoas de coração sensível, e quem sabe daria até a própria vida para salvar uma alma. Mas você estaria disposto a arrancar as suas vistas e dar para mim continuar fazendo a obra? Por que será que Paulo precisaria das vistas de alguém? Será que porque a dele não estava boa? Vamos para a Bíblia. O que diz em capítulo 6, versículo 11 de Gálatas? Outro já procura Romanos 16 e 22. Vede, olha Paulo escrevendo aos Romanos, vede com que grandes letras, irmão, quem é que precisa de letra grande? Pastor, muitas pessoas procuram pastor Luteiro em Bíblia de letra grande, letra gigante, por quê? Por que será? Por causa das vistas. Você olha para a Bíblia assim, você começa a esticar, começa a olhar. E Paulo fala aqui, ó, vede com que grandes letras. Paulo escrevia com letra grande. E às vezes você tem um esboço aqui, e quanto maior a letra, mais você consegue enxergar de longe. Só que chega um tempo, isso vai demorar na minha pessoa, mas chega um tempo que você começa, ou você aumenta a letra, ou você... É verdade. Por que Paulo escrevia com letra grande? Será que o espinho na carne, será que era as vistas? Pastor, uma pessoa que é escritora, será que problema nas vistas não atrapalha uma criança? Mas vamos para a Bíblia ainda. O que diz em Atos 23 e 5? Não, Romanos 16 e 22. Depois Atos 23 e 5. Procura lá para ver. Ainda falando do espinho na carne. Tércio, que esta carta escrevi, vos salda no Senhor. Romanos. Pastor, mas quem é o autor de Romanos? Quem é o autor de Romanos? Paulo. Mas não era ele que escreveu. Por que Paulo precisaria de um escrivão? Por que Paulo precisaria de um escrivão? Será que era porque tinha problema nas vistas? Pastor, quando eu vejo Atos 23 e 5, o que diz lá? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Não dirás mal do príncipe do teu povo. Aqui Paulo se defende de novo. Ei, vocês estão me julgando pela capa, que nem a irmã falou aqui. Vocês estão me julgando pela capa, pela minha deficiência. Não é só porque eu tenho deficiência, não é só porque eu tenho fraqueza, não é só porque eu não tenho aparência, não é só porque eu não conto as minhas experiências para vocês, é que eu sou um apóstolo desclassificado, não. Eu tenho visões, eu tenho experiência, e se eu tenho um espinho na carne foi porque Deus permitiu, para que eu não me submetesse. Paulo, ele se defende. Agora eu vejo algo interessante, um outro espinho na carne na vida de Paulo, e talvez você possa ter esse espinho também, é a oração não atendida. É um espinho na carne. Capítulo 12, versículo 8 a 9 diz, assim como Jesus orou 3 vezes no Getsemane para Deus afastar-se o cálice, e o pão não o atendeu, o Pai não atendeu. Jesus orava, ó Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, e o Pai não passava. Pastor, agora eu vejo Jesus pedindo no Getsemane, passa de mim esse cálice, e o Pai não atendeu. Mas eu vejo o Pai enviou um anjo para consolar
orei 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne, porém a resposta de Deus não foi a suspensão do espinho, e sim a força para suportar o espinho. Quantas vezes você ora, você pede, Deus, faz isso, Deus, faz aquilo, Deus, para com isso, Deus, me ajuda nisso, e Deus não responde nada para você, e você diz assim: ah, Deus me abandonou, Deus não dá, ah, meu Deus do céu, eu acho que Deus não, Senhor, eu acho que Deus está te capacitando para suportar o espinho. Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas nos dá graça para enfrentar vitoriosamente. Paulo orou na aflição, orou ao Senhor, orou com insistência, especificadamente, e mesmo assim Deus lhe disse um não. Não. Outra coisa que eu vejo Paulo aqui é o sofrimento de Paulo, um sofrimento que é indispensável. O que diz capítulo 12, versículo 7? O sofrimento é indispensável, assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, também nós aprenderemos pelo sofrimento. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, o que diz lá? Romanos 5, 3 a 5. Por que sofremos? E por que o sofrimento é indispensável na vida do cristão? Lê para nós, capítulo 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que Deus permite o sofrimento? Primeiro, capítulo 12, versículo 7, para evitar o ensoberbecimento. Sabe a pessoa que vai se inchando, vai se inchando, vai se inchando, uma hora lá, pum, está cheio demais. Entendeu? Sabe o que o espinho faz? O espinho vai lá e pá, estoura o teu ego, arrebenta com o teu orgulho, arrebenta com o teu status, e faz você voltar a ser humilde de novo. Aí, quando você é humilde, você começa a ser usado por Deus de novo. Aí você não dá glória a Deus e começa de novo, se inchar, e Deus permite o espinhozinho ir lá, pá, estoura de novo. Pastor, o espinho na carne impediu que Paulo inchasse e explodisse de orgulho diante das glórias, visões e revelações do Senhor. Imagina, Paulo demorar 14 anos para contar uma revelação, uma experiência que ele teve com Deus, irmão Clédson, uma experiência que ele teve em particular com Deus, entendeu? Experiência que você tem em particular com Deus, não é para você ficar tocando trombeta para se exaltar, não. Irmãos, amanhã você publica lá: eu passei a noite inteira orando, hoje eu estou atacado, hoje eu estou cheio. Chega lá, pá, consegue enfrentar um espinhozinho ali. Não existe esse tipo de pessoa? Graças a Deus que aqui não. Entendeu? Por causa dos espinhos, né? Agora espinho eu sei que tem, cada um tem o seu espinho aí. Outra coisa, pastor, o sofrimento não nos põe no nosso devido lugar. Ele quebra a nossa altivez e esvazia toda a nossa pretensão de glória pessoal. Paulo dizia: convém que ele cresça e eu diminua. É melhor que ele cresça, porque senão o espinho vai doer, e é melhor que o espinho não doa, mas então eu tenho que deixar glória para ele. E é o próprio Deus que nos matricula na escola do sofrimento. Filho, você está matriculado. Está matriculado. Quando é que foi a matrícula de Paulo? Lá na casa de Judas. Deus fala para o professor Ananias, matricula ele aí. Está matriculadinho aí, ó. Vai matricular esse aluno aí. Não, Senhor, ele vai. Eu vou mostrar para ele o quanto é sofrer pela minha obra. Está matriculado na escola de Deus. Pastor, vai aprender. Olha só que interessante.
interessante, o propósito de Deus não é a nossa destruição, mas a nossa qualificação para o desempenho do ministério. O fogo da prova não pode chamuscar sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Ele só queima as nossas amarras. Se lembra dos meninos? Acho que foi lá em Macai que foi pregado. Foi lá em Macai, né? Sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi pregar lá em Macai. Foi para dentro da fornalha. 7 vezes o cidadão aqueceu. A fornalha só queimou as cordas. Entendeu? Entraram cheirosinho e saíram cheirosinho e ainda sentindo a presença do quarto homem lá dentro. Pastor, mas se você ver, meu Deus, vou ter que enfrentar a fornalha. Jesus está aquecendo a fornalha e nós vamos para a fornalha. Ainda vem aquelas pessoas incrédulas dizendo assim: rapaz, larga mão disso, está vendo que tu vai sofrer, está vendo que tu vai morrer, não está vendo que está aquecendo 7 vezes, mas se dobra para Baal e pronto, se dobra aí para Nabucodonosor. Largue mão de ser justinho, como já falaram. E os jovens diziam assim: não, nós vai para a fornalha. Nós vai para a fornalha. Porque importa que ele seja glorificado. Nós vai para a fornalha. Se eu fritar lá dentro, vai ser para a glória do Senhor. Se eu sair de lá de dentro, vai ser para a glória do Senhor. Ambos os lados, o que acontecer, vai ser para a glória do Senhor. Importa que ele cresça e eu diminuo. Nós vai para a fornalha. Pode aquecer, aquece. Pode aquecer, aquece. Mas nós não se dobramos e não nos dobraremos para a estátua, para a idolatria e para o pecado desse mundo. É o espinho na carne. O propósito de Deus não é a nossa destruição. O fogo da prova nos livra as armaduras, as amarras, e Deus nos livra do fogo. O apóstolo Paulo diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Está lá na Bíblia. Ao mesmo tempo em que o mensageiro de Satanás infligia sofrimento ao apóstolo, esbofeteando-lhe com golpes fulminantes, Deus tratava com o seu servo usando essa estranha providência para o manter humilde. Deixa Satanás bater. Deixa Satanás bater. Segunda-feira nós aprendemos: quanto mais os irmãos de José faziam ele judiar, mais ele crescia. Arrancaram a capa, Deus deu outra. Venderam como escravo, depois ele foi governador. Separaram ele do pai, depois ele conseguiu trazer o pai de volta. Deixa. Entendeu? Olha aqui, o campo de atuação de Satanás é delimitado por Deus. Satanás tinha a intenção de esbofetear Paulo. Deus tinha a intenção de aperfeiçoar o apóstolo. Agora Satanás se esbofeteia, mas ele não pode tocar na tua vida. Ele tem um limite. Deus permite, tu pode só até aqui, mas não toca na vida dele. Não toca na vida dele. É o meu servo Jó, homem humilde, homem puro, homem temente a Deus e desvia do mal. Pode tirar tudo, mas não toca na vida dele. Tem um espinho aí, mas esse espinho tem um limite. Deus não chega, não deixa a prova ser mais pesada do que você não consiga caminhar, que você não consiga suportar. Pastor, para nós acelerar um pouquinho, pastor, qual é a intenção do espinho na carne? Era para gerar dependência constante de Deus. Capítulo 12, versículo 8 diz bem assim, ó: por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Pastor, dependência de Deus. Quando tu está com problema, tu está dependente, tu está pedindo: Deus tira, Deus me ajuda, Deus me cura, Deus me ajuda, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Quando tu não tem, tu não faz. Então Deus te forma um dependente, dependente de Deus. O sofrimento levou Paulo à oração. O sofrimento nos mantém de joelho diante de Deus para nos pôr em pé diante dos homens. Agora tem que ter o sofrimento. Entendeu? Sabe como é que aquela mulher se colocou de pé lá naquela casa? Quando Jesus o exaltou, dizendo assim, ó: eu entrei aqui e tu não tivesse água, bacia, nada para lavar meus pés. Essa mulher aqui, ó, não para de lavar os meus pés, com lágrimas enxugar os seus cabelos. Ela foi louvada.
foi exaltada pelo próprio Cristo. Pastor, mas ela precisou se humilhar ali aos pés do Senhor. Outra coisa, para mostrar a suficiência da graça. Capítulo 12, versículo 9, o que diz lá? 12 e 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu acho interessante que Paulo, um versículo antes, ele diz assim: foi-me dado um espinho na carne. E um versículo depois, eu acho que é um versículo depois, dá uma olhada ali, um ou dois versículos depois, ele recebe outra coisa de Deus. Duas coisas, um espinho e a graça. Paulo recebe um espinho, Deus fala, Paulo fala aqui, ó, foi-me dado um espinho na carne, mas logo Deus fala também: mas Paulo, estou te deixando a graça também, filho. E o que é mais forte, a graça ou o espinho? O que é mais forte, a graça ou o espinho? Irmãos, a graça sempre vai vencer o espinho. A graça sempre vai te fortalecer com o espinho. A graça nunca vai deixar o espinho te fazer sofrer. A graça sempre vai te fortalecer na hora do espinho, pastor. A graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é o que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento do espinho. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo frágil. Pastor, a força que põe de pé o caído. A graça de Deus sempre vai vencer os espinhos de nossas vidas. Por isso que Deus fala para Paulo: a minha graça te basta. E para de pedir que eu não vou tirar o espinho, eu vou te dar graça. Eu vou te dar graça. O escritor diz que a graça de Deus é a provisão dele para tudo que precisamos, quando precisamos. Agora eu vejo que ela está continuamente disponível. Está correto quando diz que não devemos orar por vida fácil. Oh Deus, eu quero, Senhor, eu quero cama e água fresca, sombra e água fresca. Deus vai te meter no espinho. Deus vai te meter no espinho. Cuidado com as tuas orações. Não devemos orar por tarefas iguais ao nosso poder, mas orar por poder igual às nossas tarefas. Outra coisa que Paulo nos ensina é que o espinho na carne era para trazer fortalecimento de poder. Capítulo 9, capítulo 12, versículo 9, o que diz lá? Já foi lido. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Presta atenção nesse paradoxo do cristianismo. A força ciente de que é forte, na verdade, é fraqueza. Mas a fraqueza ciente de que é fraca, na verdade, é forte. Quanto mais tu se humilha, mais Deus te levanta. Quanto mais tu diz que não consegue, quanto mais tu assume que é um pobre miserável, Deus te usa como um atalaia, um valente, um soldado. O poder de Deus revela-se nos fracos. O escritor diz que Paulo pediu para Deus substituição, mas Deus lhe deu transformação. Deus substitui o espinho por outra coisa. Deus tira esse espinho e coloca uma outra coisa aqui. Deus fala: não, Senhor, eu não vou tirar o espinho, eu vou transformar você através do espinho. Eu vou transformar a tua vida por causa desse espinho. Deus não deu explicação para Paulo, mas fez-lhe uma promessa: a minha graça te basta. Deus não precisa dar explicação para nós. Deus não precisa dar explicação para nós. Não vivemos de explicações, vivemos de promessa. Nossos sentimentos mudam, mas as promessas de Deus nunca vão mudar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O poder de Deus é suficiente para o cansaço físico. Paulo suportou toda sorte de privações físicas, fome, sede, nudez, suportou todo tipo de perseguição, foi açoitado, foi apedrejado, fustigado com varas e preso, enfrentou todo tipo de perigo, os rios, os mares, os desertos, no campo, na cidade, entre estrangeiros, entre patrícios e até no meio de falsos irmãos. Enfrentou toda sorte de pressão emocional, preocupava-se dia e noite com as igrejas, mas o poder de Deus o sustentou em todas
graça de Deus estava derramada sobre a vida dele. Estava com espinho, mas ele tinha graça. Deus prometeu a graça. Não te preocupa, tem espinho, tem espinho. Não peça para Deus tirar o espinho, peça para Deus te dar graça. Me dá graça, Senhor, porque através desse espinho eu vou ser transformado. Pastor, o que o sofrimento é? O sofrimento ele é pedagógico. Capítulo 12, versículo 9 diz que a vida é a professora mais implacável. O primeiro dá a prova e depois ele dá a lição, pastor. Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. A dor sempre tem um propósito, mais que uma causa. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Se Deus não remove o espinho, é porque Ele está trabalhando em nós, para depois trabalhar por meio de nós. Sabe por que Deus não remove o espinho? Porque Ele está trabalhando na tua vida. Ele está modelando a tua vida. Ele está transformando a tua vida. Pastor, e depois? Depois Ele vai usar a tua vida modelada, transformada, justificada, cheia de experiência. Para quê, pastor? Para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Você tem graça. Pastor, fosse forte, servo bom e fiel. Fosse fiel no muito, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora eu vejo algumas lições importantes destacadas aqui pelo escritor a respeito do sofrimento. Pastor, nós vamos passar no próximo culto ainda continuando sobre esse tema, mas eu vejo algo interessante. Irmã Eliane, se prepara. Eu vejo algo interessante quando Paulo fala: Deus, oh meu Pai, eu tenho espinho. Aí Deus fala: eu não vou tirar o teu espinho. Mas quem sabe você está perguntando: Deus, eu tenho esse problema, eu tenho essa deficiência, eu tenho esse problema lá em casa, eu tenho esse problema lá na firma, eu tenho esse problema de saúde, eu tenho esse problema aqui, eu tenho aquele problema lá. Deus, tira esse espinho que muitas vezes Satanás tem me esbofeteado, tem me humilhado, e Deus não te responde nada, e Deus fica em silêncio. Quando você está em pranto, quando você está chorando, quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está fazendo campanha para que Deus tire esse espinho, e Deus simplesmente responde para você: a minha graça te basta. Eu estou usando esse espinho para te fortalecer, eu estou usando esse espinho para não te desobedecer, eu estou usando esse espinho porque enquanto tu está com espinho, você é grande, você é forte, você é dependente, você tem amor, você me clama, você me intercede. Agora, se eu tirar esse espinho, você me abandona, você vira as costas para mim, você vai adorar outro Deus, você não vai mais ser dependente de mim. Não, eu tenho promessa para você. Se coloca de pé. Eu tenho promessa para a tua vida. Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar promessas. Eu vou te dar promessas. Eu vou te dar promessa. Eu tenho promessa na tua família. Eu tenho promessa no teu ministério. Eu tenho promessa na tua casa. Eu tenho promessa na tua saúde. Eu tenho promessa no Brasil. Eu tenho promessa, pastor. Deus não vai tirar o espinho. Deus vai te capacitar através do espinho para que você tenha graça na tua vida. Adore o nome do Senhor nesse momento.